Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos então para mais um módulo de vocês, né? A construção de calendários e nós vamos dividir este módulo em partes, tá bom? Então, inicialmente nós falamos e nós comentamos esta imagem que traz aí então uma história em quadrinho, né? Do Cascão, e olha lá, oba, oba, hoje é o dia do meu aniversário. E aí ele fala, né? Que dia feliz! Quem me dera, né, fazer aniversário todos os dias do ano. Aí ele para com aquela cara de interrogação e fala assim: quer dizer, né, ia ser estranho, né, envelhecer 300 dias num ano só. Ou seja, né, porque a cada dia que passa ele estaria então envelhecendo. E aí a gente tem algumas perguntas que a gente poderia fazer. Você acha interessante medir o tempo de vida, né? Ou seja, por que é interessante a gente medir o tempo de vida? Alguém sabe responder? Nós comentamos que a questão, né, medir o tempo de vida só mostra na questão do desenvolvimento, né, do nosso organismo, que a gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E com o tempo que a gente vai passando, as estruturas vão sendo utilizadas, algumas são repostas, outras não são. E aí, com o tempo, a gente vai o quê? Tendo estruturas antigas. Então, a gente vai começar a entender que, com o passar da idade, né, ao ficar mais velho, podem surgir determinadas doenças, problemas por causa do envelhecimento de algumas estruturas, né? E aí, uma segunda pergunta a gente poderia fazer assim, ó, como as pessoas marcam a passagem do tempo, né? Tradicionalmente a gente utiliza o quê? O ano da Terra, né? Então, ou seja, aquele período em que leva 365 dias, né? E se a gente olhar aqui, ó, no último quadrinho, ele diz o seguinte: Cascão disse que se fizesse aniversário todos os dias do ano, ele envelheceria 30 anos em um único ano. Está correto esse raciocínio? Né? Na verdade, não está correto, porque o ano tem mais de 300 dias. Né? Cada ano aqui na Terra a gente conta aí, ó, 365 dias, perfeito? Então vamos dar continuidade e agora a gente vai falar sobre a regularidade dos fenômenos celestes. Né? A invenção de calendários está relacionada então a uma área do conhecimento chamada astronomia, né? Que nós temos essa imagem aqui, ó. Então, há milhares de anos, os seres humanos perceberam a necessidade de marcar o tempo. E essa marcação do tempo, ela determinava atividades básicas, como o momento certo para caçar, o momento certo para pescar, o momento certo para plantar e o momento certo para colher. Então, dentro da história, né, muitas outras culturas criaram seus próprios calendários. Então, e para que elas pudessem criar os seus calendários, elas vão usar como referência essa tal da regularidade dos fenômenos celestes, né? Como a ocorrência dos dias e das noites, que ocorre então graças aqui, ó, a este movimento de rotação, ou vão observar as fases da Lua, melhor dizendo, que é este movimento aqui ao redor da Terra, ou o próprio movimento aparente do Sol, que é relacionado ao movimento de rotação, mas a gente tem o movimento da Terra ali, ó, que leva 365 dias ao redor do Sol, né? Então é isso que essas culturas antigas começaram a prestar atenção. E aí nós lemos um texto, né? Ao observar a Lua, podemos notar que sua posição e sua aparência mudam noite após noite, em um ciclo, né, que se repete a cada 29 dias, que isso ocorre de forma aproximadamente. Além de girar ao redor de si mesma, como um peão, né, a Lua também gira ao redor da Terra. Tá? Este fenômeno determina então as fases da Lua, e é isso que a gente vai começar a aprofundar aqui, ó, os ciclos lunares e o calendário, né? A Lua, então, é sem dúvida o corpo celeste que mais é observado aí no céu noturno. E a cada dia observamos diferentes partes da face, né, visível da Lua iluminada pelo Sol. Então, olha lá, ó,
Dizemos aqui, ó, face visível da Lua, pois sempre vemos o mesmo lado de nosso satélite natural. Isso acontece porque o período que a Lua gira em torno da Terra está sincronizado com o período que a Lua gira em torno de si mesma. E ambos os movimentos ocorrem no mesmo sentido. Então, assim, da Terra sempre vemos a mesma face da Lua, tá? A variação das partes iluminadas forma então as fases da Lua, e aí nós vamos ter Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Vamos lá? Olhem esta imagem que aparece aqui para vocês, né? Essa imagem do material de vocês. O ciclo, né, de fases da Lua dura aproximadamente 29 dias. Então, eu saio do dia 1 e vou até chegar aqui, ó, o dia 29. Aí ele chega lá no início de novo, certo? Isso quer dizer que entre uma lua nova e outra lua nova, tá? O que seria o ciclo completo leva cerca, então, de 29 dias. Aí agora lá, então vamos falar dessas fases da Lua. Então nós vamos lá, nós temos 4 fases. 4 fases. A primeira, então, que nós vamos falar é a Lua Nova. A Lua Nova, então, está aqui, ó. A Lua não é visível da Terra, pois o Sol, né, não está iluminando a face da Lua, voltada para a Terra. Ele está iluminando o outro lado, tá? Numa outra imagem a gente vai ver melhor isso aqui. Essa fase dura apenas um dia, tá? Isso aqui é um dia. Aí o que que acontece? No dia seguinte já é possível a gente então perceber e observar uma pequena região aqui, ó, iluminada. E essa região vai crescendo e vai crescendo, né? Então, inicia-se aí o que? A fase da lua crescente. Na lua crescente, que é essa aqui, ó, a lua vai crescendo a cada dia, ou seja, a face visível vai recebendo mais iluminação do sol, até ficar então completamente, olha lá, até ficar completamente cheia, né? E aí a gente tem então a fase da lua cheia. Então, na fase da lua cheia, toda a face fica iluminada, né, pelo sol e a Terra consegue visualizar isso aí. Então, essa fase dura apenas um dia, né? E aí depois a lua vai então diminuindo, tá? Ou seja, aqui, ó, começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir e ela vai diminuindo, tá? E aí nós temos então a fase da lua minguante. Então, isso aqui é a fase da lua minguante. E olha lá, na lua minguante, a face iluminada da lua vai diminuindo até que a lua não seja mais visível na Terra. Então, ela vai diminuindo, diminuindo. Olha o preto aqui aumentando, aumentando. O preto está aumentando, está aumentando, está aumentando. Olha lá, ó, até ficar de novo a lua nova. E aí a gente fecha o ciclo. A gente começa na lua nova e a gente termina na lua nova, né? Olha lá, falei que ia ficar uma imagem melhor para vocês, né? Durante a duração das fases da lua. Por que que na lua nova a gente não enxerga? Porque o sol está destilado e ele só ilumina essa face da lua. A face que a gente que a Terra consegue observar não está iluminada, né? Então, no ciclo lunar, quando a lua está crescendo, olha só, está aqui, está crescendo, 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 é quando ela está minguando, né? Ou seja, há uma noite em que vemos exatamente um quarto da sua fase. Então, há um quarto da sua fase, tá? Então, por isso que a gente fala quarto crescente e quarto minguante, ok? Respectivamente. Então, eu tenho lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante. Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante e assim sucessivamente, né? E olha lá. Por isso que se chama quarto minguante e quarto crescente. Se vemos apenas uma face da Lua, estamos vendo apenas a metade dela. E a metade da metade é um quarto. Isso está lá na matemática, perfeito? Portanto, existe 4 fases da Lua, né? As fases da Lua que a gente observa aí durante a noite. Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia e Lua quarto minguante. Essas fases são utilizadas como então referência para marcar o tempo entre as fases sucessivas, tá?
E aí nós temos lá, ó, o período entre cada uma destas fases é de aproximadamente 7 dias, ou seja, uma semana. Então, hoje é dia de lua cheia, não é, papai? Isso mesmo. E daqui a uma semana será a fase do quarto minguante, ok? E aí, vamos abrir um parêntese porque nós fizemos um exercício que continha aí um calendário, né? E nós temos os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O que nós chamamos a atenção foram essas marcações aqui, ó, tá? De baixo, aonde nós temos um númerozinho e a representação da lua, né? Um númerozinho e o tipo de lua. Quando o calendário tem essa informação aqui embaixo, ele nos mostra dentro daquele mês aonde nós vamos ter lua cheia, lua crescente, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, tá? Então isso que a gente tem que observar é se o calendário mostra essa parte aqui de baixo para nós, né? E vimos também aí, ó, invenções e descobertas com esse texto chamado, né, calendários. Então, temos ali, ó, as antigas civilizações criaram os primeiros calendários, tá, da história por meio da observação e do registro da regularidade dos fenômenos celestes. Vamos então aqui, ó, ler isso aqui e conhecer um pouquinho sobre esses calendários, né? Então, olha lá, existem indícios que, mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20 mil anos, caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeiras, né? Possivelmente contando os dias entre fases da lua. Há 5 mil anos, os sumérios tinham um calendário bem parecido com o nosso, com o uso com um ano dividido em 12 meses de 30 dias. O dia em 12 períodos e cada um desses períodos em 30 partes. Então, os sumérios foram os primeiros povos a habitar a região da Mesopotâmia, atual região ali do Iraque, né? E atribuiu-se a eles, então, as primeiras formas escritas, né? Feitas em argilas. Dando continuidade, vamos falar dos egípcios. Inicialmente fizeram um calendário baseado nos ciclos lunares, mas depois notaram que quando o Sol se aproximava da estrela do Cão, que é a estrela chamada Sírius, que está na constelação do Cão, estava próximo, né, de um Nilo inundar. Notaram que isso, né, aparecia então em ciclos de 365 dias. Com base nesse conhecimento, eles fizeram um calendário com um ano de 365 dias. Deixaram de ver a lua e começaram a observar o sol, né? E aí, ó, agora já aqui, ó, quando Cabral chegou por aqui, encontrou os nossos índios medindo o tempo pelos ciclos lunares. Então a gente percebe que as antigas civilizações usavam a observação dos astros celestes para identificar aí os seus calendários, né? Então, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto, e eu aguardo vocês então na segunda parte, ok? Tchau, tchau!